Olá, meu irmão e minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui em nosso programa. Então, muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por você escolher a TV Imaculada, você se conectar aqui conosco. Muito bom ter vocês. E claro, vamos agora silenciar o nosso coração e nos entregarmos a Nossa Senhora, nos consagrarmos a Maria, pedindo a sua proteção, o seu acolhimento. Vamos silenciar? Reúna todo mundo aí da sua casa e vamos agora nos consagrar a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Que maravilha! Mãezinha do céu que sempre nos acompanha, né? Que sempre está na caminhada junto de nós e diz assim, Maria vai à frente, Maria vai ao nosso redor o tempo todo, né? Abrindo caminhos e tudo mais, até o seu Filho Jesus, não é, gente? Olha que maravilha, né? É a nossa fé que faz com que a gente possa sempre estar caminhando, que a gente não possa parar, independente das tribulações que aparecem em nossa vida, a gente não pode parar. Meu irmão e minha irmã, fevereiro chegou, quaresma tá aí também, né? Mais uma quaresma. E a nossa convidada, Amélia Romano, ela que é biblista da CEBI MS. Então, ela já está aqui aguardando nesse novo formato que nós temos do programa Viver com Fé e Saúde e já já nós vamos conversar. Aproveita e reúna todo mundo aí para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tempo de quaresma. Fiquem aí e já voltamos com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham aqui na TV Imaculada, não só o programa Viver com Fé e Saúde, né, pessoal, mas toda a programação da nossa TV Imaculada. Então é com muita alegria que nós dizemos assim, muito obrigada por estar aqui conosco, por partilhar, por fazer troca de informações, por enviar também sugestões. Depois eu vou passar o contato para que vocês possam, né, além de se tornar milites aqui nessa grande obra da milícia, também para que você possa dar sugestões de pauta, não só para o meu programa, mas para os demais programas também. E vocês têm toda a liberdade para poder fazer isso também. Olha só, gente, você que está chegando agora, no primeiro bloco eu anunciei, né, nós vamos falar sobre quaresma. Fevereiro chegou, tá aí, quaresma também, né? Nossa convidada, a querida Amélia Romano, vocês que já conhecem ela aqui da telinha também, né? Amélia, ela é biblista e assessora da CEBI MS, que é o Centro de Estudos Bíblicos Mato Grosso do Sul. Amélia Romano, que já esteve conosco aqui em outros momentos no Viver com Fé e Saúde. Seja bem-vinda aqui mais uma vez, querida. Eu que agradeço, é muito bom mesmo sempre estar aqui com vocês. Sem sombra de dúvidas, ainda mais com uma pessoa com uma sabedoria, com conhecimento tão grande quanto você, e vai falar pra gente sobre quaresma, né? Mas exatamente qual é o significado da quaresma, Amélia? Conta pra gente. Olha, quaresma é o período de 40 dias que antecede a celebração da Páscoa. E por que 40, né? 40 na Bíblia nós vamos lembrar a caminhada do povo de Deus pelo deserto, 40 anos. Nós vamos lembrar também Moisés no Monte Sinai, 40 dias. Vamos lembrar também Jesus no deserto, 40 dias, se preparando para a missão. Então, esse período de 40 dias da quaresma, a gente se preparar para acolher a ressurreição que chega no domingo de Páscoa. Ah, e qual é o início exatamente da quaresma, Amélia? Olha, inicia sempre na quarta-feira de cinzas, né? E vai terminar lá na missa do lava-pés na quinta-feira santa. Então, são 40 dias, né? Que a gente tem um tempo necessário para se preparar.
E esse preparo é a gente silenciar o nosso coração, colocar os olhos voltados ao céu, ter sentimentos bons, ações boas, esse período todo de preparo até o lava-pés, Amélia? Isso, é um tempo especial, né? Para a gente pensar, fazer, olhar para dentro da gente mesmo e pensar o que que eu preciso fazer para mudar, o que que eu preciso fazer para aprender a viver o projeto de Deus. Exatamente, um momento exatamente de reflexão, né? E qual que é o significado das Isso. cinzas? Que você diz assim, inicia em cinzas e encerra em lava-pés, né? E aí a gente sabe também de toda a celebração que tem e que a gente recebe, né, as cinzas lá na missa. Mas qual que é exatamente o significado disso tudo, Amélia? Então, as cinzas, ela provém da queima dos ramos que foi abençoado no domingo de Ramos do ano que passou, Ah, né? É, a essa cinza, então, mistura-se uma água benta. E o celebrante utiliza essas cinzas, então, estão úmidas para sinalizar na cruz da nossa fronte, né? aham. E falando assim para cada pessoa: lembra-te que és pó e aos pó voltará, ou então convertei-vos e crede no Evangelho. Então, ele passa, abençoa a cinza na nossa testa com o sinal da cruz para a gente lembrar: olha, lembra, você é pó, ao pó você voltará. Então, convertei-vos e crede nas palavras do Evangelho. E tão significativo nesse tempo de quarentena que todos estamos vivendo, hein, Amélia? No sentido de que reflexão de que todos somos iguais, que ninguém é melhor que ninguém, que todos temos habilidades e dons e que a gente possa realmente colocar tudo isso em prática e em favor do próximo, né? E seriam exatamente Isso essas mesmo. principais atitudes que nós devemos ter, Amélia, nesse tempo de quaresma? Olha, o primeiro convite é um insistente apelo à penitência e à conversão. Ok. Então, quaresma, mas quaresma também é tempo de alegria e gratidão pela salvação que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição garantiram para a humanidade a salvação, né? Mas também é um tempo de a gente criar novas relações de comunhão com todas as criaturas, não só com quem está do meu lado, com todo o mundo que a gente chama do oikos, com a casa comum, o mundo habitado, e superar toda a falsidade, toda a hipocrisia, que tem muita por aí. Ai, sem sombra de dúvidas, querida. E quando você coloca assim, não é só um tempo, não é um tempo de tristeza, na verdade, né? É diferente uma tristeza de uma reflexão. É você silenciar, mas com o coração alegre, porque afinal de contas, Jesus ressuscitou, seria isso? É isso, a gente não pode ficar só, tadinho de Jesus, morreu por mim, e ficar só na cruz, na cruz. Ele não está na cruz. A cruz só é símbolo que ele passou por ela, mas acreditar de verdade que ele ressuscitou, e nós vamos ressuscitar um dia também, vamos nos encontrar todos com ele. Na glória, na plenitude, é isso que a gente espera e tem que acreditar. Então, esses 40 dias faz a gente lembrar bastante que ele passou pela cruz, sim. Mas por que ele passou pela cruz? Tem um motivo. Porque ele mostrou qual é o reino que Deus quer para todos. Ele trouxe o reino. O reino está no meio de nós. Então, a gente, essa quaresma, lembrar sempre o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que ele mandou eu fazer, né? E se alegrar com ele, porque ele ressuscitou. Não está mais ali na cruz. Saiu, ressuscitou para nunca mais morrer. Exato, até porque as pessoas ficam naquele sentido do olhar para a cruz e que nem você colocou. Coitadinho, né? Não, ele está vivo e está no meio de nós, né? Ele está vivo. Tanto é que a gente sempre fala, né? Ele está vivo no meio de nós. A gente acredita. Se a gente não acreditar nisso, não tem sentido viver. É, e assim, quaresma também é o tempo que você ouve muito aquela questão da penitência, né? As pessoas fazem penitência, algumas pessoas fazem penitência em relação à comida, outros em relação à bebida. Houve um ano em que o Papa nos trouxe no sentido de que a gente possa fazer penitência em relação aos nossos sentimentos, né, que é tão importante também. Mas exatamente qual que é o sentido da penitência nesse tempo quaresmal, querida? Primeiro, a gente precisa aprender a experienciar Deus. Não é só olhar para Deus e falar como ele é bonitinho, né? Experienciar, sentir Deus, Experienciar. aceitar Deus na vida da gente, né? Vivendo uma vida como o Evangelho nos ensina.
fazer o que Jesus fez. Eu sempre repito isso. Se eu fizer o que Jesus fez, está tudo bom, eu vou mudar tudo, né? Então, e também tem que lembrar o grande profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 16 e 19, ele fala assim para a gente, é um apelo, lavai-vos, limpai-vos, tirai da minha veste as injustiças que praticais, parai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido. Olha isso, Né? Exato. Se eu experiencio Deus, se eu entendo o que Deus quer de mim, né? Qual é a minha missão que eu tenho como pessoa batizada, né? Eu tenho que fazer tudo isso, né? Não esquecer, parece que a gente... eu rezo, eu vou à missa, eu comungo, eu devolvo o dízimo, faço minhas orações, louvor, tá tudo bem, tá não. Tá não, não basta. Só eu e Deus, não. Tenho que lembrar que o outro, a outra, precisa também de mim. Aquilo que Jesus fez. Esse é o grande desafio, né? De a gente poder Muito. realmente fazer. Porque, assim, algumas coisas não passam da nossa obrigação e algumas pessoas acabam achando isso louvável. Ok, mas não passa da tua obrigação. Mas é que nem você falou, é fazer o além, assim como Jesus. No sentido de que a gente possa realmente perceber aquilo que sai do nosso lado. Porque, determinadas vezes, a pessoa passa, né, por todo o processo dentro da igreja e é dizimista, enfim, tem todo esse cuidado, mas, no entanto, como é que está, às vezes, as suas relações familiares, né? Como é que está a sua relação com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a namorada, com o namorado, com um colega de trabalho, né, Amélia? E é exatamente esse chamado para que a gente seja tomado a reflexão em relação a isso. Então, o que eu quero ver contigo é assim, seria também uma misericórdia de Deus esse tempo quaresmal para que a gente tenha essa possibilidade de ser tomada a reflexão. Não é simplesmente você ficar quietinha lá falando, olha Deus, né? Ou então fazendo pedidos, né? Mas é ser tomado realmente de uma grande reflexão acerca da vida. Isso, refletir bastante. Se você vai olhar o Evangelho, Jesus fala assim, quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava nu, me vestiste, estava doente, me visitastes, né? Então, na realidade, a gente tem que fazer isso que Jesus fez, sabe? E o tempo de quaresma nos leva a gente a refletir bastante, né? A refletir essa atitude. Fazer penitência não é só ficar sem tomar Coca-Cola, sem fumar, sem beber, sem ver TV, não é isso. Isso você faz se você quiser, né? Em qualquer momento, né? Lembrar. Isso, mas como você fala, lembrar da família, dos amigos, do trabalho, fazer tudo. Então, aí eles vão perguntar, mas Jesus, quando é que eu fiz isso para você? Ele vai dizer, quando ao meu irmão, quando ao teu próximo você fez. Porque como que eu posso ser feliz se do meu lado tem gente que não está comendo? Pois é. Não está bebendo, não tem casa, não tem coberta, está jogado, está drogado, está prostituído. Como que eu posso ser feliz? Falar que eu sirvo a Deus, eu pratico as obras? Não é assim. Não basta só louvar e rezar e dizer que adora a Deus. Se eu não amo meu irmão, que eu estou vendo, a Deus eu nunca vi, não é? Mas eu tenho que olhar para o meu irmão, para a minha irmã e ver Deus refletido nele. Aí sim, aí eu vou fazer o que ele pediu. Isso é o verdadeiro sentido de fazer penitência. Olha, e no sentido realmente também de ações concretas, né? De se fazer presente às vezes, né? Numa determinada situação. Mas aí quando a gente fala também em quaresma, tem a questão de não comer carne. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, querida. Olha, é uma tradição que vem para honrar o sacrifício de Jesus. É uma tradição muito antiga, né? A maioria dos cristãos, ele associa aos 40 dias que Jesus passou no deserto e fala que ele teve fome, teve sede e foi tentado pelo demônio, né? Antes de iniciar a vida pública dele. Então, mas desde a antiguidade, então muito antigo isso, a carne vermelha era símbolo de opulência e de celebração. Então, por isso que não coma carne, faça penitência. A igreja, com o decorrer dos anos, a igreja foi mudando também. E se você olhar o preço que está a carne hoje, quase ninguém está comendo. Então não adianta falar, não vou comer carne na quaresma. Está caro mesmo, né? Mas então, é esse sentido assim, de eu privar de algumas coisas que eu posso privar, de que às vezes as pessoas comem demais. São opulentas demais, né? Gasta demais, faz coisas que não tem necessidade.
Então, na quaresma, eu tenho que aprender que o essencial me basta. Se eu tenho uma casa para morar, se eu tenho comida para comer, nem que seja um arroz, feijão e um ovo frito, sabe? Ou uma farofa, não importa, né? Se eu já não como carne, então eu falo, então eu já faço penitência. Não, mas é me livrar de tudo aquilo que é opulência, que me faz pensar que eu sou mais que as outras pessoas. Quantas coisas a gente pode pensar, né, no lugar da carne e deixar, por exemplo, o cigarro te faz mal, deixa o cigarro. A bebida te faz mal, deixa a bebida, né? A droga te faz mal, deixa. Então, sempre aquilo que for prejudicar a minha vida, eu deixo. Porque deixar de beber um refrigerante é bom para a saúde. Né? Mas assim, se tudo aquilo que eu gasto com refrigerante, com essas opulências, tudo, e eu pegar esse dinheiro e favorecer aquele que não tem, aí é uma penitência. Mas aí tem que ser um gesto concreto pro resto da vida, não é só na penitência. É exatamente isso que eu ia falar, essa questão, na realidade, não basta só parar. Né? O que é que você faz além disso? O algo a mais, né? Eu parei de beber refrigerante, mas o dinheiro que eu iria investir no refrigerante, eu vou comprar, de repente, um pacote de arroz para o meu irmão, alguém que às vezes você nem conhece, né? E aí a gente vê tanta gente necessitando, né? E você traz para a gente também 3 pontos do que faz mal para a gente, que são o cigarro, a bebida e a droga, né? Embora os 3 sejam drogas. Então, na verdade, não é algo que nós estamos fazendo mal somente para nós, mas para todas as várias pessoas que estão ao nosso redor, né? Famílias, amigos, ambiente de trabalho, enfim, várias questões. Então, tem esse contraponto também em relação a essa questão do autocuidado e em relação à empatia com quem está ao nosso redor. Não, Amélia, isso não é fácil, mas também não é impossível aos olhos de Deus, não, Amélia? Isso, porque se eu faço coisas que fazem mal para mim mesmo, faço mal para quem está perto de mim e até longe de mim também. Famílias inteiras são destruídas por isso. Então, tudo aquilo que eu acho que eu faço mal, na quaresma eu vou tentar mudar o jeito de ser. Mas mudar não só na quaresma, para mim a vida toda. Né? E lembrar, porque se eu tenho tudo que eu preciso para viver, milhões não tem nem um pequenininho para viver. Então, sabe, tantas ações que tem na sociedade, no mundo todo, quando eu falava, tem que cuidar do mundo, do oicumênico, quer dizer, da nossa casa. Aí é cuidado com a natureza, cuidado com o ser humano, com o universo inteiro, tem que cuidar. Porque a gente vai percebendo tantas coisas que estão acontecendo, está sendo destruída. E não é castigo de Deus, não. É a gente que está destruindo o mundo. Não é Deus que destrói, é o ser humano que destrói. Então, tudo aquilo que eu faço para destruir, eu tenho que parar de fazer para sempre, né? E ajudar quem faz também. Não é só para mim, pensar no coletivo também. Porque é fácil colocar na conta de Deus, né? É fácil dizer Deus quis assim e você se eximir realmente da sua responsabilidade, né? Da sua culpa. Porque algumas vezes você está fazendo e fala, ai, mas Deus quis assim, então é a vontade de Deus. Não, é que nem você falou. Através do nosso livre-arbítrio também, nós somos responsáveis por muitas situações nesse mundão aí, né? E aí colocar a culpa nas costas de Deus, aí eu fico com a minha livre, não é assim. Sou eu que faço. É eu, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, tudo aquilo que eu faço que prejudico. Então, a quaresma é um tempo da gente pensar, sabe? Deixar de fazer. A carne é uma coisa antiga. Tá bom, você quer ficar sem comer carne? Fica. Então, dá carne para o teu irmão que não tem. Né? É um se abrir para o outro, ajudar o outro. Isso é fazer a penitência, deixar de fazer coisas, de comer, de beber, de coisas que eu estou maltratando alguém que está perto de mim ou até longe, porque a coisa é complicada, ela vai pegando uma família inteira, o outro lado pega tudo, né? E acaba com a natureza também. E uma grande sacada também da questão da quaresma é essa questão de você fazer a sua penitência e ficar com aquela carinha, né? Ai, hoje eu estou em jejum. Aí olha, por exemplo, o refrigerante, né? Ai, eu não posso porque eu estou em quaresma. Porque tem pessoas que gostam de colocar isso como um intenso sofrimento, né? Lógico, se eu faço jejum, ninguém tem que saber. Se eu gosto de fazer, se eu quero fazer, não é para emagrecer, não. Né? Tem que ter um motivo. E se eu faço jejum, eu tenho que estar alegre, porque eu estou fazendo aquilo que eu quero, né? Para
Porque é preciso, porque é um jeito que eu acho de eu me penitenciar por outras coisas que eu faço. Então, eu faço um jejum para Deus, então eu não tenho, ninguém tem que saber. Né? Ao contrário, fico bonita e sorrindo e nem ninguém sabe. Deus sabe o que vai dentro de mim. Isso é experienciar Deus também. Ele e eu e ele, né? É exatamente isso, porque às vezes as pessoas querem, né, se exibir e isso não é espírito quaresmal, né? Mas você aguarda aí que agora, já eu volto a te chamar, querida. Então, gente, você que está nos acompanhando, eu quero te fazer um convite. Cadê o meu convite aqui? Para que você possa nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, TV Imaculada Oficial e no Instagram, @TV Imaculada. Que maravilha, lá vocês vão acompanhar toda a programação da nossa TV Imaculada. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Você que chegou agora, nós estamos falando sobre Quaresma. Olha aí o tempo quaresmal, né? A nossa convidada é a Amélia Romano, ela que é biblista, assessora da CEBI-MS, CEBI, Centro de Estudos Bíblicos MS. Todas as vezes que a Amélia Romano está aqui conosco, é sempre bom você ter um caderninho e anotar as passagens que ela vai nos apresentando, porque não tem como conversar com a Amélia Romano sem ela nos apresentar essas passagens, né? Que a gente pode depois, né, refletir, pegar a palavra e ir lá nas passagens, né, Amélia, que você sempre traz pra gente, né? Querida, nós estávamos falando em relação à questão das penitências e tudo mais, né? Quais as penitências nós podemos realizar, Amélia? Olha, tantas, né? Sim. Mas agora, a primeira que eu, Amélia, acho que a gente precisa olhar mais para dentro de nós, sabe? Olhar para dentro de mim mesmo, fazer o exame de consciência e ver o que mais me incomoda. Olhando ao meu redor, eu fico olhando e pergunto, o que eu vejo? Como que estão as relações, né? Como estão as minhas relações pessoais, então, com a minha família, com a minha comunidade, no meu trabalho, né? Com os vizinhos. Aí eu fico pensando, eu vivo reclamando de tudo? Eu fico nervoso direto, tudo é história. Não saio do telefone, do WhatsApp, da TV, de tudo de joguinho. Eu fico presa lá dentro, o mundo não me basta mais, né? Outra coisa, eu faço minhas orações pessoais, eu rezo pelos outros também, né? Eu falo mal das pessoas, fico sempre criticando todo mundo, porque eu não escuto ninguém e só eu tenho razão. Então, eu tenho que pensar tudo isso e tentar mudar, sabe? Porque não é só eu que tenho razão, a gente não escuta. A coisa mais triste que tem, por exemplo, eu falo assim, olha, eu queria tanto falar com você agora, eu começo a falar, você fala, pera um pouquinho, atende o telefone, então, gente, ai, Amélia, me desculpa, mas não sei, tá? Eu não escuto mais as pessoas. Eu lembro uma vez um fato que uma senhora queria falar com um padre aí, ela queria confessar. Aí ele falou assim, não, Amélia, fala para ela vir mais tarde, porque agora a gente já entrou em oração. Aí eu falei para ela, aí ela disse assim, eu precisava tanto falar com alguém. Eu falei, eu posso ajudar a senhora? Aí ela me contou o problema que ela tinha, um problema sério de uma neta com droga, e foi falando. Nós ficamos mais de hora conversando, eu escutando ela contar para mim. Quando ela parou de contar, eu falei para ela assim, olha, existem muitas coisas em Campo Grande, grupos que nos ajudam. Posso indicar algum para a senhora? Pode. Aí indiquei, ligamos, coloquei ela em contato. Aí quando terminou, ela falou assim, nossa, eu estou tão aliviada, nem preciso mais confessar. Quer dizer, ela queria uma ajuda, ela queria que alguém escutasse o problema dela, né? Então, a gente tem que aprender isso, escutar as pessoas, sabe? A maioria das pessoas que vão ao confessionário também, que vão falar com psicólogos, porque precisa de alguém que escuta. E a gente nunca tem tempo para escutar ninguém, a gente só quer a gente falar. A gente fala e não escuta as pessoas. Então a gente tem que aprender a escutar, tem que aprender a orar mais, sabe? Falar com Deus, assim, tem muitas orações lindas escritas, mas fala do seu coração, aquilo que vai dentro de você. Isso é experienciar Deus, fala aquilo que está passando. Às vezes brigar com Deus. Já falei uma vez, eu briguei com Deus um ano, quando eu perdi o meu marido, ali 3 meses perdi minha mãe. Aí foi 1 ano e fiquei com os filhos e o pai chorando, né? Aí eu briguei com Deus 1 ano, mas 1 ano brigando eu escutei o que Deus queria de mim.
Aprendi que eu tinha uma missão, a minha missão continuava resolvi não sobreviver, viver. Então a gente tem que aprender, apesar de tudo, a gente tem que aprender a viver. A vida é dom de Deus e temos que viver com alegria, com tudo que nos coisa. Mas precisamos de pessoas que nos escutem. Às vezes, por exemplo, morre alguém que está morrendo demais esse ano, né? A gente chega e fica falando, não fala, dá um abraço gostoso e fala, estou aqui. Pronto, né? Isso que precisa, então, escutar mais. Sai de telefone, não preciso ficar no WhatsApp 24 horas, preciso ficar nas mensagens 24 horas. Pega o tempo do dia para ver, lógico, a gente precisa usar, mas não fique escravo dos meios de comunicação que a gente tem. É tudo fácil hoje, né? Tudo. Então, não se fala mais, não se telefona mais, não se escreve mais, é tudo assim. E isso está afastando as pessoas de você. Então, a gente procurar ouvir mais, tá junto, escutar. Se não tem o que fazer, dá um abraço, que tem coisas que não estão no nosso alcance, né? Então, tá. A gente tem que escutar e indicar alguém que pode ajudar, né? É importante você falar sobre isso, porque você falou sobre vários recortes em uma fala só. Você falou em relação à questão do luto, que é a ressignificação que faz necessário, né? O fazer do meu marido aqui neste mundo encerrou, mas o meu ainda não. A minha missão segue, Deus conta comigo. E, no entanto, você não deixou de ser filha dele, no sentido de você ficar, né, questionando, meu Deus, né, e brigar com ele, como você falou, briguei durante um ano. Mas se não fosse, talvez, por essa sua movimentação, esse seu contato para com o pai, talvez você não conseguisse ressignificar, e tudo faz parte de um processo. O seu processo foi durante um ano. Quando a gente fala em relação a não ouvir o outro e querer... Interrompe o outro quando está falando, você quer mostrar suas experiências e tudo mais, é o egoísmo que a gente precisa se aperceber realmente que existe em nós e que a gente vai quebrando através também dos momentos que a gente tem quando a gente silencia em oração, quando a gente silencia para conversar com Deus. Porque se você não silencia também, se você não ouve o outro, como é que você vai ouvir o silêncio de Deus em nossa vida? Pois né, é. Amélia? Então tem essa questão do contraponto. Em relação ao abraçar, a gente está vivendo um momento de pandemia onde nós não podemos abraçar e tantas vidas estão se perdendo durante esse ano todo, nós perdemos. Não existe quem não conheça alguém que perdeu alguém nessa pandemia, seja por Covid ou não, né? Porque nem todos também faleceram por Covid. Mas é a gente poder se conectar ao outro, mesmo que afastado de corpos, né? Os corpos estão afastados, mas a conexão do amor, do carinho, da atenção e do cuidado com o outro, estes devem permanecer. E a gente, eu vejo assim que a gente precisa ter esse olhar voltado nesse sentido de como é que é para o outro, né? A gente não pode mais se abraçar, mas a gente também não pode se desconectar do outro, né? Eu estou dizendo isso, eu tomo até um pouco do seu tempo, que é para falar com a gente, do tempo que eu fui contaminada e eu passei pelo deserto de estar em isolamento, de estar com dor, de estar naquele processo todo do sofrimento que é ter a doença para quem sente os sintomas. Mas, ao mesmo tempo, é você silenciar e você realmente se conectar com as coisas do alto, com Deus, com Nossa Senhora, enfim. E eu, por exemplo, Amélia, voltei disso tudo sem necessidade alguma de estar, como você falou, conectado o tempo todo, por exemplo, no WhatsApp. As pessoas até estranham, porque hoje eu não fico muito mais tempo, né, conectada no WhatsApp, porque não há necessidade, tem muitas coisas além do que essa que é virtual, não, Amélia? E isso, você pode ligar para a pessoa, né? Isso. Pode ligar para a pessoa, aí você escuta ela falar. Tem uma amiga nossa, amiga de 40 anos de comunidade, que o meu amigo faleceu de Covid. Uma perda muito dolorida para a gente. Na minha comunidade foram 3 pessoas, assim, tem um que perdeu 2 filhos. Então, a gente não pode estar indo, estar abraçando, mas falar com a pessoa, orar para a pessoa, né? Ela sentir que tem gente com ela, né? Que tem pessoas perto dela que estão junto. Uma falou assim para mim, eu sei que você está do meu lado, entendeu? Eu falei para ela assim, sinta-se que eu estou pertinho de você, mesmo à distância. Nós estamos unidas pela fé, pelo amor, né? Eu falei para ela assim, lembra sempre de Maria também.
que teve seu filho também arrancado dela, assassinado, depois entregaram ele morto, né? Tomaram e enterraram depressa também. A mesma coisa que está acontecendo, Ijo. Ela falava assim, entreguei ele para o hospital e ele disse até breve. E não teve esse até breve. Eu nem o vi depois, só vi enterrado. Então, é uma dor muito forte. Então, você tem que ser um apoio para que essa pessoa saiba que você está com ela. E eu digo para ela, para todos eles, quando tudo passar, eu perdi um irmão, perdi um sobrinho, aí eu falo assim, quando tudo passar, a gente vai se encontrar. E vai se abraçar gostoso, vai recuperar o tempo perdido. Mas, enquanto isso, eu vou mantendo o relacionamento. Isso. Além da oração, com uma palavra. Às vezes você só fala assim, ó, só liguei para dizer que eu estou com você. Um beijo grande. Olha que coisa linda, gente. Isso também então, é quaresma, né? Esse cuidado com o outro é quaresma, não, Amélia? Mas eu quero ver com você também a questão da cor roxa. Né? E aí a gente observa, né, nas celebrações e tudo mais que vem a cor roxa. Qual o significado dessa cor, Amélia? Então, a igreja no ano litúrgico dela, ela tem as cores, né? Verde, o branco, o roxo. Então, a cor roxa significa o luto. Nesse momento da quaresma, o luto pela morte de Jesus, né? Pelo sofrimento dele. E a igreja, então, ela silencia e apenas reza. Então, o roxo traz essa lembrança. A gente sabe que para nós hoje, o roxo, o lilás é até para festa, para tudo. Mas no simbolismo da igreja, significa esse luto do sofrimento e da morte de Jesus. Por isso que são 40 dias, né? E a conversa? Aí não canto glória, não canto aleluia, né? É o silêncio. Sim. Silêncio pela dor. É o luto. E a questão da conversão, Amélia? Olha, a conversão, a gente fala que é uma mudança assim de 180 graus. Tem gente que tem que ser mais de 300 graus, né? Para mudar na vida das pessoas, né? É um ato que... Mas esse ato acontece quando a gente escuta Deus chamar, sabe? Deus nos chama, Ele desperta. Eu sempre lembro do texto de Isaías que fala assim, quando Deus me desperta, todo dia Ele me desperta. E eu não tampo o ouvido, eu escuto o que Ele diz, né? Então a gente tem que sempre viver isso. Deus desperta aqueles que vivem como mortos. Tem gente que está viva, mas está morta. Não está vivendo a vida que Deus deu, né? E ao mesmo tempo que se eu escuto Deus, Deus me capacita, né? Para me arrepender dos meus pecados e a ter fé na vida. Porque Deus me deu a vida. Quando a gente olha os evangelhos, quando Jesus também, lá em Marcos 1, versículo 15, ele pede assim para a gente arrepender e crer. Isso é conversão. Lá em Lucas 9, 23 também, Jesus também nos chama para tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Né? Então, é necessário perceber o chamado de Deus, sabe? Olhar a missão de Jesus e ver como Ele fez e lembrar sempre das bem-aventuranças. Então, eu vou me converter se eu escutar Deus falar. E se eu escuto Deus, eu tenho que estar em sintonia com Ele para perceber. A gente passou um momento assim... Eu gosto de falar das minhas experiências porque enriquece a gente, né? Sim. Eu entendo muito, eu acredito piamente que Deus dá sinais, Deus fala. Eu tenho que perceber sinais e ouvir. Tem uma neta de 18 anos que ela não mora no Brasil, mora fora. E ela ia para uma cidade lá, onde está nevando já, de uma amiguinha dela, desde bebezinho, eu conheço a família também, ia lá passar uns 20 dias para recuperar um pouco de fazendo faculdade, tanta coisa, né? E aí, na véspera dela viajar, a minha nora falou assim, filha, vamos ao médico primeiro, você tem um seguro, você tem que fazer, senão perde o seguro. Aí ela, não, vamos filha, tem uma coisa me falando para fazer. Ela foi na médica, descobrimos então que ela tinha alguma complicação no abdômen dela. A médica percebeu uma massa muito dura. Já foi para emergência, daí fez o exame, resultado. Ela operou agora, tem 7 dias, fez uma cirurgia, não é câncer, não é nada, graças a Deus, mas ela tem uma endometriose. Olha. Que tinha afetado já, ela teve que tirar nos 2 ovários 2 quistos de 18 centímetros, Nossa. Teve que tirar o apêndice já para estourar, todo o abdômen todo tomado, e tinha uma já indo direto para o coração. Olha então, isso. Aí eu falei para minha nora, eu louvo a Deus por você ter escutado Deus, um sinal de Deus. Deus dá sinais para a gente. Se não escuta, as coisas acontecem. Então, isso, questão da saúde, a questão da vida.
A gente tem que aprender a ser sensível ao chamado de Deus. E é só você tentar ouvir o que será que Deus quer dizer para mim hoje. Perceba o que está passando à sua volta, com você, com a sua família, com a comunidade, com o mundo todo. Deus está dando sinais para a gente. Esse vírus veio para mostrar para a gente um monte de sinal. Não é que Deus quis que o vírus viesse, veio porque a humanidade faz mesmo. E cada 100 anos parece que tem um negócio desse, né? É. E a gente tem que aprender quais são os sinais que está deixando para a gente, né? Quais são os sinais? Então, para mim me converter do meu egoísmo, da minha falta de amor, da minha falta de sinceridade, da minha hipocrisia, né? A gente tem que aprender tudo isso. Conversão é isso. E quanto mais a gente se permite ouvir a voz de Deus, o despertar de Deus, mais a gente consegue realmente seguir a vida de uma forma, com os olhares mais amplos em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta, mais a gente tem condições de perceber, né? Se você não se silencia, você não consegue perceber exatamente o que é que Deus está querendo despertar em você, né? Amélia, os católicos, eles têm algumas obrigações durante a quaresma. Quais são essas obrigações? Compartilha com a gente. Olha, no catecismo da Igreja Católica, a primeira obrigação é fazer penitência, né? A abstinência, né? de coisas que prejudicam, o jejum na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão. Então, tem algumas obrigações que a gente tem que fazer. É necessário que a gente faça mesmo, né? Quando eu falo de fazer penitência, a gente já comentou sobre o que é penitência, a abstenção daquilo que prejudica a minha vida, né? E o jejum. Como a gente falou, um jejum de alegria, né? Eu faço porque eu quero me encontrar com Deus. E as obras da misericórdia, querida, quais são? Olha, tem tantas, né? Vou citar alguma. Dá de comer para quem tem fome. Dá de beber para quem tem sede. Vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos, aqueles que não têm teto, né? Conseguir. Assistir os enfermos. Dar bons conselhos. Ensinar os ignorantes. Corrigir os que erram. Consolar os tristes, os enlutados. Aí vai, tem muita, viu? Muita coisa que a gente... Escolher uma e conseguir fazer, tá bom demais, né? E a gente está vivendo um tempo neste mundo em que tem muita coisa que a gente possa se perceber em relação às obras, né, da misericórdia. Porque esses dias até eu vendo em rede social mesmo, as pessoas criticando pelo anúncio de uma pessoa, né? Colocou a escrita errada em português, enfim. Então, enquanto alguns criticavam, teve uma outra pessoa que foi lá, fez um novo anúncio, só que aí claro, com toda a pontuação correta, com toda a escrita em português correta, e entregou para o rapaz. Isso é obra, né, da misericórdia, isso é você realmente ajudar o irmão. Ao invés de criticar, vamos ajudar, né? E a gente está vivendo esse tempo em que a gente tem uma grande oportunidade da gente poder dar o nosso melhor, mas sem aquela questão do exibicionismo, né? Mas dar o nosso melhor ao outro, não, Amélia? A gente precisa aprender a ser humilde, sabe? A gente é muito nariz rebitado, a gente acha que porque você estudou, que você é mais do que o outro, porque você tem. Não é assim. E o outro não tem porque não lutou, não. Muita gente não tem oportunidade de falar direito, de escutar direito, de comer direito, de morar dignamente, de vestir. A gente tem que aprender que a misericórdia ultrapassa. Amor e misericórdia é a mesma coisa. Uhum. Né? Misericórdia, coração, né? Exato. E Deus é misericordioso. Exato. Deus olha para nós e nos ama do jeito que nós somos. Ele não escolhe pessoas. Ele capacita todo mundo. Se eu escutar, ele fala comigo, né? E se a pessoa não escuta, eu tenho que ajudar a pessoa a perceber. Quando uma pessoa está lá para baixo, você começa a elogiar ela, porque ela tem qualidades boas também, né? A pessoa se levanta. Isso é dar dignidade, é dar vida para as pessoas, sabe? Sem sombra de dúvidas. E aquela questão, né? Não se espante se a pessoa mais feliz for você, porque dá uma sensação tão boa da graça de Deus quando a gente tem essa possibilidade de fazer algo ao irmão, não? Porque se você tem essa possibilidade é porque você tem esse algo a mais, né? Eu não estou falando só em relação a possibilidades, em relação a posses, não é disso que eu estou falando, mas é desse olhar diferenciado no cuidado com o irmão, não? Isso. É porque se você perceber
perceber o outro, você sentir o outro como parte de você, nós estamos todos interligados. Ser humano com ser humano, com o universo, com tudo. É uma interligação. Se a gente conseguir, cada um de nós fazer a sua parte, nós vamos religando aquilo que está desligado. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Querida, começando pelos seres humanos. Ainda em tempos de pandemia, qual a essência que nós não devemos perder nessa quaresma? Solidariedade. E a gente assim precisa não se deixar arrastar pelas trevas do medo. Nós estamos com muito medo, né? Então, tem algumas restrições que eu tenho que fazer para não perder essa essência. A vida em primeiro lugar. Se eu preservo a vida, então eu preciso continuar com aquilo que a ciência vem pedindo para mim. Usar máscara, lavar as mãos continuamente com sabão. O distanciamento é necessário, ainda que é ruim. Não se afastar, mesmo longe, a gente já falou, não se afastar da pessoa, né? Mas a gente tem que transformar, ajudar o próximo, né? A saber que eu estou com você, apesar de tudo, né? A gente tem que também, para transformar aquele que me ofende, a gente forma de transformar o inimigo, entre aspas, né? Mas aquele que é. E ser responsável, né? Ser responsável. Eu falo assim que a essência que a gente não pode perder também é um momento favorável, sabe? Esse momento de pandemia, para a gente compreender com o contágio do nosso egoísmo. É um vírus também. Isso. A nossa indiferença também é um vírus também. Isso. A nossa relação com os outros, quando eu fico indiferente com aquilo que passa com você, né? A nossa distância de Deus, né? Não é menor que o contágio do vírus, é mais perigoso ainda quando a gente não ouve Deus. É um vírus muito perigoso, essa distância que eu mantenho de Deus. Porque como é que eu me distancio de Deus? Quando eu não ligo para quem está perto de mim, quando eu não rezo mais, quando eu não agradeço mais, eu só peço e faço promessa. Já que ele não me atende, então não estou nem aí para nada. E né? A gente tem tanto a agradecer, né? Tanto a agradecer. E eu tenho muito a agradecer a você mais uma vez por dizer o seu sim aqui para a TV Imaculada, para o programa Viver com Fé e Saúde, que já esteve aqui vários momentos conosco, né? Então, querida, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, enriquecendo o programa da semana, falando sobre Quaresma. Falamos com a Amélia Romano. Muita gratidão, viu, Amélia? Eu que agradeço, e a gente faz um pedido assim, ó, para a gente perceber que cada ação ou omissão pessoal tem efeito social, não é só meu, né? Olha. Vamos mudar de vida? O mundo não muda se eu não me mudar. Esse é o tempo de graça, Quaresma. Aproveite, né? Vamos aproveitar o tempo, né? Com certeza. Um beijo no coração, querida. Fica com Deus, viu? Um beijo. Fiquem com Deus também. Tchau. Amém! Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui, meus queridos, com o programa Viver com Fé e Saúde. Uma alegria tão grande todas as vezes que a Amélia Romano vem aqui, como eu falei, né? Sempre tem um papelzinho com uma caneta para a gente poder anotar as passagens que ela sempre traz no programa. Eu, particularmente, assisto, quando ela está aqui, eu vou lá, assisto e já vou tudo pronto, né? Com papel, caneta e Bíblia na mão para a gente poder realmente se aprofundar um pouco sobre aquilo que a gente ouve dela, né? Então, Amélia, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui conosco, querida, na TV Imaculada, no Viver com Fé e Saúde. Você que também faz parte aqui da nossa TV Imaculada, né? Olha, quero agradecer ainda a todos vocês que nos acompanham e fazendo um convite, como eu falei no bloco anterior, que vocês também fazem o Viver com Fé e Saúde. Você também pode ligar em horário comercial aqui pra gente e dar sugestão de pautas. Você pode ligar no 3349-1015, falar, olha gente, eu quero deixar uma sugestão de pauta, ou então um pedido de oração também. Ou se você ainda não é milite, você também pode falar, olha, eu quero fazer parte do grande exército, né, da milícia da Imaculada. E tem um WhatsApp também, que é o 993470532. Você também pode fazer parte aqui conosco como milite, participando no Viver com Fé e Saúde, deixando seus pedidos de oração aqui pra gente também. Em relação ao tema dessa semana, né, gente?
Quaresma. E vocês viram no decorrer da entrevista que não há como a gente não falar também sobre a questão da pandemia, né? E como é que vai ser a nossa reflexão em relação à pandemia nessa Quaresma? O que a gente pode aprender? A Amélia Romano já trouxe algumas questões ali pra gente, né? No sentido da contaminação, existe realmente ainda, né, esse cuidado que nós precisamos ter. Mas se a gente coloca outros olhares acerca desse momento de grande oportunidade que nós temos de ressignificar e reescrever a nossa história, a gente não pode se contaminar em egoísmo, em individualismo, em falta de empatia. E é exatamente esse convite à reflexão que eu faço a cada um de vocês. Como é que você está em comunidade? Como é que você está aproveitando, vamos dizer assim, esse momento de silêncio, esse momento de recolhimento? Está havendo empatia para com o outro? E para com você também? Você está tendo compaixão? Você está tendo empatia com você mesmo? Se você fala que você tem compaixão para com o outro, querido, mas você não tem compaixão para com você, opa, tem alguma coisa errada aí. É preciso ter compaixão para com você também, em relação aos cuidados que é necessário, né? Um exemplo que eu quero deixar para vocês, o ano passado, a Quaresma também foi em tempos de pandemia. E nos pegou assim num arrombo tão grande, que aí depois você percebeu e fala, peraí, então quer dizer que eu não posso mais ir à missa, eu não posso mais comungar? Então, o que eu quero trazer para vocês também é a gente aproveitar o momento que nós temos hoje, agora. Não naquele desespero de que não vai haver amanhã, mas no sentido da paz e da tranquilidade daquilo que você pode fazer neste momento. Que horas são? Agora. Que horas são? É este momento. O que você pode fazer agora, neste momento? O passado já foi. O amanhã, será que vai haver amanhã para você? Para mim? Não sabemos. Então, o momento que nós temos para viver é o hoje, o agora. No melhor do sentido para a gente e para os próximos, para quem está ao nosso redor. Então, nesse momento de silêncio da Quaresma, nesse momento de grande reflexão, né, em relação às penitências que a Amélia nos trouxe muito bem colocado aqui, que Jesus vivo está, que Ele não está morto, né? Mas nesse tempo de Quaresma, que a gente possa realmente ter esses olhares voltados a nós, ao nosso autocuidado e ao próximo também. E ao outro ter a certeza realmente que tem a mão estendida a Ele, com uma rede de apoio completa. Né? Eu não estou aqui querendo romantizar toda essa dificuldade que todos nós estamos vivendo, mas eu estou pedindo para que a gente possa ter esse olhar voltado às coisas do alto, em relação ao nosso redor, do que é que nós podemos fazer e aprender com esse momento tão delicado que todos estamos vivendo. Não é só você, somos todos nós estamos todos juntos nesse pacote. A diferença é quem é que está tirando um proveito dessa situação no sentido de se tornar uma pessoa melhor. Você está fazendo isso? Vamos pensar. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus até a próxima semana e salve Maria Imaculada!